às 10 horas e 15 minutos do dia 8 de maio de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar os casos de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Chicão Bulhão e Mônica Francisco, que se encontram em deslocamento, e justificando a ausência da deputada enfermeira Rejane, que está de licença, a deputada Renata Souza, que também está com problemas de saúde, deputada Tia Ju, que está se deslocando da cidade de Brasília para o Estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária para a oitiva do excelentíssimo senhor Dr. Moisés Santana, delegado titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, e do representante do Comando Geral da Polícia Militar, responsável pelo 190, o excelentíssimo senhor Coronel Márcio Oliveira Rocha, comandante-chefe do SECOPOM, Centro de Controle Operacional da Polícia Militar. Nós vamos iniciar a oitiva através do excelentíssimo senhor Dr. Moisés Santana, e eu quero, em primeiro lugar, Dr. Moisés, dizer da nossa alegria de lhe receber aqui, né? Todos sabem que eu sou oriunda da Polícia Civil, e com muita felicidade eu tomei ciência pelos jornais que a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense teria aberto um núcleo para tratar especificamente sobre a questão do feminicídio, né? Quando a gente monitora aqui, seja pela Comissão de Segurança Pública, ou seja pelos nossos mandatos individuais, os dados do Estado do Rio de Janeiro disponibilizados pelo ISP, nós sempre vemos com uma certa preocupação a questão da Baixada Fluminense. Eu sei que Vossa Excelência foi titular de inúmeras delegacias de polícia, foi titular da 28ª DP, passou pela Delegacia de Queimados, passou pela Delegacia de Itaguaí, portanto, tem todas as credenciais para estar hoje à frente da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Mas esse olhar para entender que esse homicídio que é um crime de ódio, que esse homicídio que é praticado contra a mulher, que está inserido numa relação própria da violência de gênero, e trazer essa questão do feminicídio como algo de relevância e preocupação na gestão da segurança pública, merece, em primeiro lugar, todos os nossos elogios, mas não poderíamos deixar de agradecer e dizer da importância de Vossa Excelência nessa CPI. Então, feitas essas considerações, é dada a palavra e a gente estende aí 30 minutos para as suas considerações iniciais. Dr. Moisés Santana. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite à doutora Marta Rocha. Então, como a doutora falou, fui designado para a Delegacia de Homicídios há cerca de um mês, e uma das ideias que nós apresentamos ao departamento, não só eu, mas como os outros delegados titulares das outras delegacias de homicídio, foi a criação desse núcleo para podermos trabalhar especificamente com a questão do feminicídio, né, que é um crime de ódio, como a doutora falou, um crime onde o feminicídio, o que é o feminicídio? Vamos conceituá-lo primeiro. É a violência, né, contra a mulher, a morte de mulheres, por razões de pertencer ao sexo feminino. Então, em razão da desigualdade de gênero, que é uma questão histórica, né, que as mulheres passam ao longo de diversos anos, por diversas questões sociais, econômicas, onde a mulher é subjugada pelo homem. A mulher, durante muitos anos, teve a condição, os direitos restritos, tanto nas questões de emprego, quanto na relação familiar. A mulher é subjugada pelo companheiro, era muitas vezes vista como um objeto. Então, essa questão histórica, ainda hoje, né, em 2019, ainda assola as mulheres, principalmente nas classes sociais mais baixas. Então, na Baixada Fluminense, especificamente, que é onde eu trabalho, essa questão ela é ainda mais forte, né, devido as classes sociais na Baixada
terem uma condição um pouco inferior às demais regiões do Estado, né, no que diz respeito à condição econômica, condição social. Então, essas mulheres sofrem um pouco mais do que nas demais regiões. E nós, na Baixada, estamos com um olhar bem atento a isso, né? Nós fizemos um levantamento dos números de feminicídio nos anos de 2017, 2018 e 2019. Esses números ainda não retratam efetivamente o número de homicídios real. E eu vou explicar o porquê. Nós estamos, inclusive, vai ser um dos trabalhos do núcleo que nós vamos criar, fazer uma varredura de todos os registros que são feitos nas delegacias distritais da Baixada Fluminense, na pesquisa detalhadamente em cada registro que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, né, nos crimes de desigualdades de gênero, para poder identificar realmente quais são aqueles delitos que são enquadrados como violência doméstica e quais não são. Então, nós temos, durante essa pesquisa que nós fizemos para poder trazer aqui para a CPI, nós verificamos que muitos registros de feminicídio estavam tipificados como homicídio. Então, uma questão ali que temos que corrigir, né? Temos que, dentro da própria polícia, temos que orientar os policiais que estão trabalhando nesses registros de ocorrência para que a pesquisa ela reflita exatamente a realidade, né? Por mais que os casos sejam apurados, sejam investigados, às vezes um pequeno detalhe ali na correta tipificação compromete os nossos dados reais. E os dados são importantes para que nós podamos traçar estratégias, políticas públicas, possamos entender, de fato, até a dimensão do número e de quem são essas vítimas, quem são essas mulheres, a idade delas, o relacionamento que elas têm. Tudo isso é importante para que a gente trace políticas de prevenção a esses delitos, né? Que acho que o principal, hoje, já que o feminicídio para a polícia, eles são crimes que 99% eles vão ter a autoria identificada, porque na maioria dos casos são os companheiros, né, ou pessoas do relacionamento da própria mulher que praticam esses crimes. Então a polícia, na maior parte dos casos, ela vai chegar à autoria. Mas a gente tem que prevenir, a gente não tem que trabalhar para só investigar e prender. A gente tem que prevenir para que essas mulheres não sejam vítimas desses crimes. Então, o ideal é que nós tracemos políticas públicas de prevenção para que possamos proteger essas mulheres, né, que as delegacias trabalhem integradamente também com núcleos de proteção, aos órgãos de proteção às mulheres, que são diversos, na Baixada temos muitos, que trabalham integrados também com as DEANs, né, que tem um papel importantíssimo. E esse núcleo que nós iremos criar, ele vai ter essa função de estar interagindo com todas as delegacias distritais, com os núcleos, né? As delegacias distritais, elas têm um núcleo de violência doméstica e também com as DEANs, para que a gente possa estar verificando aquelas mulheres que estão sendo vítimas reiteradamente de crimes de violência doméstica, porque o crime de feminicídio ele é um crime que a gente considera, na maioria dos casos, evitável, já que a mulher ela vem sofrendo um processo ali de violência durante algum tempo, né? Raramente esses crimes ocorrem sem que antes tenha havido um histórico de violência nem às vezes física, mas psicológica, né? Aquela mulher que é perseguida pelo companheiro, que tem os direitos básicos de liberdade, de ir e vir, o livre-arbítrio. Muitas vezes esses direitos da mulher são mitigados pelo companheiro, às vezes até pelo filho, e muitas vezes a mulher faz esse registro nas delegacias diversas vezes e ainda assim não há, em alguns casos, a atenção que devia ser dada. Então, a ideia de criar esse núcleo gerar essa integração com as delegacias, com os órgãos de proteção, para que a gente possa dar a efetiva proteção a essas mulheres que vêm sofrendo esses crimes de violência
e a gente evitar que chegue ao resultado morte, né? Preservar, assim, a vida das mulheres. Então, em 2017, nós verificamos um número de 8 crimes de feminicídio, né? Desses 8, 6 foram registrados na Delegacia de Homicídios da Baixada, e esses 6 nós verificamos todos os delitos onde haviam mulheres vítimas em 2007 na Baixada, na Delegacia de Homicídios. Tá? Verificamos inicialmente a pesquisa, verificando todos os delitos onde haviam mulheres vítimas na Delegacia de Homicídios da Baixada, e de todos esses verificamos que 6 eram efetivamente feminicídio. Outros não se enquadravam ali na condição, eram latrocínios ou outras situações que não caracterizavam a violência e a desigualdade de gênero, né? E 2 crimes de feminicídio em outras delegacias. E esses, como eu falei, como não são registros de ocorrência feitos por nós, a gente não tem muita ingerência. Mas a gente está pesquisando, ainda não terminamos esse trabalho, já que são muitos registros, e tem registros que tem vítima mulher com vítima homem, então acaba confundindo, e nós vamos continuar esse trabalho para que realmente a gente tenha um número real de feminicídios, principalmente esses de outras delegacias da Baixada. Em 2018, identificamos 13 crimes de feminicídio, verificamos que aumentou esse número, e 12 foram registrados na Delegacia de Homicídios, e 1 apenas nas demais delegacias da Baixada. Em 2019, esses números são até 30 de abril, e nós já verificamos que o número também, proporcionalmente, está mais alto, né? Já são 8 até abril desse ano, e 5 foram registrados na Delegacia de Homicídios e 3 nas demais delegacias da Baixada, né? Desses 5 da Delegacia de Homicídios, 4 deles, os autores já estão identificados. Um foi uma prisão em flagrante, foi no dia 29 de abril, foi uma prisão em flagrante feita pelo próprio GELC da delegacia. E nós temos outro feminicídio que não está aí, que foi agora, já em maio, né? O trabalho que nós fizemos para apresentar aqui foi até o dia 30, nós já tivemos mais um agora em maio, no começo de maio, mais um feminicídio. Então, até agora temos 6 registrados na Delegacia de Homicídio da Baixada. Então, toda essa pesquisa são dos feminicídios ocorridos apenas na Baixada Fluminense, nos anos 2017, 18 e 19. Então, todo esse trabalho de pesquisa, de levantamento de dados, vai ser importante para que nós, como eu falei, identifiquemos essas mulheres, estabelecemos os perfis, não só das mulheres, como dos autores, para que a gente trabalhe direcionado a essas questões, a faixa etária, a região, trace um perfil do crime que está ocorrendo, e a gente trabalhe na prevenção junto aos órgãos que atuam nas regiões da Baixada, e até trabalhe na prevenção, né, que é o mais importante, do que trabalhar na repressão, certo? Então, minhas considerações iniciais são essas, e me coloco agora aos questionamentos de todos. Eu queria registrar que já se encontram conosco a deputada Zeidan, nossa relatora, a deputada Mônica Francisco, nossa vice-presidente, e eu queria fazer algumas colocações, doutor Moisés. Primeiro, para dizer, né, que os dados que o senhor traz, eles refletem aquele sentimento que a gente tem quando lê o jornal, que os índices estão aumentando, né? Todas nós, deputadas, somos arguídas se aumentou o número de violência contra a mulher, digamos assim, ou se aumentou a visibilidade desses delitos, né? Então, a gente está percebendo, se comparar aí, os anos de 17 com 18 e de 18 com 19, se a gente considerar que esses dados vão até 30 de abril, a gente já pode dizer que tem, no mínimo, um aumento aí de 50% dos números de registro. Sim. Eu quero me valer aqui das oitivas anteriores para citar aqui a doutora Sandra Ornelas, que é delegada de polícia, como nós, e hoje ocupa o cargo de subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres. E a doutora Sandra Ornelas, ela foi
titular de delegacias de mulheres, e no exercício da sua função, ela contou um caso ocorrido na Baixada Fluminense, em que inicialmente a notícia trazida era de um roubo ocorrido num ponto de ônibus, e que, quando o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o policial de plantão no Instituto Médico Legal verificou uma questão, que era o nervosismo do marido, né? Então, ele se dirige ao perito legista, e o perito legista, então, mostra que a causa-morte foi asfixia e que jamais poderia ser, estaria presente a possibilidade de um roubo, né? Eu estou contando essa pequena história para dizer o seguinte: primeiro, para saber se essa competência da DH ela é exclusiva ou concorrente, na medida que a gente vê que existem registros de feminicídio que foram feitos pela DH e registros que foram feitos em outras delegacias. Eu até imagino a resposta, mas acho importante que o senhor nos diga, né, por que tem também registros em outras delegacias. E se a DH, já que o senhor teve essa brilhante ideia de fazer uma varredura nos registros anteriores para verificar se a tipificação está adequada, se aquela lesão corporal grave não é uma tentativa de feminicídio, né? Se aquele desaparecimento não é mais à frente uma notícia de uma morte de uma mulher e de um feminicídio, se o senhor pensa em alguma estratégia com a Polícia Civil e com os órgãos fora da Polícia Civil, com a Polícia Civil fortalecer cada vez mais as delegacias, já que a Delegacia de Homicídio tem uma expertise única, que são os locais, né? O exame de local. Se seria pertinente que a Divisão de Homicídio realizasse com as delegacias da Baixada Fluminense essa troca de experiência, que o olhar da equipe de homicídio é totalmente diferente do olhar da equipe que não é especializada. Essa é a primeira pergunta. E se dentro desses dados, o senhor colocou que a ideia é ter elementos para trabalhar na prevenção, e o senhor citou aí, né, a questão da territorialidade, se o senhor tem ainda aqui, de uma forma muito prematura, dizer, dentre as cidades da Baixada Fluminense, qual aquela que apresenta o maior índice de homicídio? Qual é o desejo da CPI? O desejo da CPI é caracterizar se nessa cidade, onde acontece o maior número de feminicídio, tem falha na rede de proteção. Porque eu concordo plenamente com o senhor. O feminicídio é o ponto final. Ninguém acorda com desejo de matar. Ele começou com empurrão, com chute, com uma ameaça, e se resulta na questão do resultado morte. Então, essas seriam as nossas primeiras considerações, e aí indagar a deputada Mônica Francisco se deseja fazer alguma colocação, e em seguida a nossa relatora, a deputada Zeida. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Bom dia a todos e todas. Deputada Zeidan, nossa relatora, doutor Moisés, coronel Márcio Oliveira, bom dia a todos e todas que nos assistem também. Bom, sempre esse assunto nos deixa muito inquietas, né? A gente fica com uma certa ansiedade dessa tão importante CPI. E tendo contato com esses dados, que são dados que acabam alinhados com o que, de fato, a gente recebe via mídia, via relatório, via movimentos sociais, movimentos de mulheres, a gente vai vendo uma intercorrência, né? Tanto a partir da categorização do crime, como crime de feminicídio, a visibilidade, né, da palavra, do conceito, a mobilização dos movimentos, das próprias mulheres, a atuação parlamentar, a própria atuação dos setores das polícias, os órgãos de acolhimento, a apropriação por parte da sociedade do conceito e da palavra feminicídio, e o quanto isso é intercorrente no sentido de nos dar caminhos, não só para entender que há, sim, um aumento no crime de feminicídio, mas que há também um avanço no processo de denúncia, não só
não é por parte de pessoas próximas, mas pessoas que estão num lugar secundário em relação às vítimas, de já se utilizarem dos canais de denúncia, ainda com muito medo, ainda com muita reserva, mas o quanto é importante a gente dar visibilidade a isso. Bom, e aí o exemplo citado pela doutora Marta Rocha, a partir da oitiva da doutora Sandra, é muito, muito bem colocado, tem muito a ver com a minha primeira pergunta, que é a seguinte, doutor Moisés: quais são os protocolos, né, que, no caso, os policiais da Delegacia de Homicídios utilizam para as mulheres que foram mortas por algum motivo, a suspeita recaia sobre o marido, namorado, companheiro, algum tipo com quem ela tenha relação, e a suspeita recaia sobre esses elementos, quais são os protocolos e como são, né? Caso existam, acredito que sim. E a segunda pergunta para o senhor é que nós temos falado muito desses casos aqui, como eu disse, registrados como suicídio. O senhor mesmo, na sua explanação, traz alguns elementos da importância do cuidado, do olhar, no exemplo da doutora Marta Rocha também, o cuidado da experiência, do olhar do profissional de segurança na ponta, para entender, para ter a perspicácia, né, aquele feeling do momento de entender se de fato aquilo procede, seja o nervosismo de quem chega, seja o olhar da própria da vítima, mas que esses casos tratados como suicídio, por exemplo, podem ser casos de feminicídio em caso em decorrência de violência doméstica. Então, qual é o protocolo para investigar, né, de fato, suicídio? Se possuem registros, né, desses suicídios que foram assim computados, mas que posteriormente foi descoberto que se tratavam de fato de casos de feminicídio. Como se dá essa dinâmica para que a gente entenda melhor, né? E aí a gente vai observando esse número que aumenta, que era subnotificado, e vai melhorando também, apurando a atuação da inteligência, da investigação, do trabalho da polícia. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Mônica Francisco, deputada Zeidan, nossa relatora. Bom dia. Bom dia, deputada Mônica, deputada Marta, nossa presidente, doutor Moisés, coronel Márcio Rocha. Essa pergunta, deputada Mônica, é uma pergunta que estava também na minha pauta. Esse tema, deputada Marta, é um tema que tem sido assim, fundamental hoje no meu mandato. Essa CPI é uma CPI muito importante nessa casa, embora sempre o tema de gênero fique em segundo plano, às vezes em terceiro plano, na conjuntura geral dos temas políticos, né? Para mim é um tema prioritário, porque as oitivas que nós temos realizado aqui têm nos trazido assim, dados muito novos, né? E como disse a deputada Mônica, há um aumento, sim, do crime de feminicídio, pelo clima também de ódio, de fomentação dessa questão, da visão do papel da mulher na sociedade, na atual conjuntura política. Então, há uma permissividade, né, dessa violência do homem contra a mulher, por perceber o papel da mulher como um papel subjugado. E há também, pelo que nós temos visto aqui, um esforço muito grande por parte das instituições para que essa visibilidade aumente. Então, os números aumentam também por conta disso. E precisa aumentar mais, porque, na minha concepção, acho que ainda está muito, como o senhor mesmo colocou, muito camuflado. E a pergunta da deputada Mônica sobre o suicídio é uma pergunta muito importante, porque eu tinha preparado aqui, né, como é que é esse protocolo e qual o preparo desses profissionais para perceber, porque tem que ter um feeling, uma sensibilidade muito grande. Eu acho que talvez a mulher tenha mais essa percepção, como profissional, para entender esse limiar do que seria um crime de feminicídio de fato, que para mim essa CPI vai dar um norte de que nós precisamos aprimorar a lei precisa ser mais detalhada, né, nesse sentido, para entender que esse suicídio foi um ato
de feminicídio, ela foi levada, né, por várias questões no processo de vida dela. E mais ainda, como a deputada Marta colocou, quando um assalto, ele pode ser considerado ou não, né? Eu digo aqui, o assassinato da Marielle Franco na política, nós já conversamos isso aqui em uma das nossas audiências, seria um crime de feminicídio ou não? Então, é muito estreita essa percepção, né? Eu tenho dito isso em todos os debates que eu tenho participado, que a Marielle, ela foi assassinada por ser mulher, lésbica e negra, né? Tantos homens na política, homens brancos, bochechinha rosada, como diz a vereadora Verônica, são ameaçados, mas não são assassinados. E ela foi brutalmente, né, assassinada de uma maneira sem ameaças. Então, um alvo considerado fácil. Então, a minha pergunta há uma preocupação de se formar, de fato, pessoas capacitadas para ter esse feeling, essa sensibilidade? E a outra pergunta seria no sentido do desaparecimento de pessoas. Isso é uma coisa que me bateu muito forte, também na audiência aqui da doutora Adriana. Eu tenho até, estou solicitando que a CPI aqui participe, aí fica, né, aí a cargo aí da presidente Marta e das deputadas, que a gente faça aqui uma audiência sobre desaparecimento de mulheres e de meninas, né? Ela colocou alguns dados gritantes. Então, como é que isso é catalogado? Existe na DH algum setor também que se preocupa, que tem se preocupado com isso? São muitas meninas, segundo ela, de famílias pobres, carentes, crianças, né, menores, vulneráveis, que desaparecem e as mães não têm condição financeira, nem física, nem emocional de fazer com que esse processo de investigação ande. Então, como é que é feito isso? Só uma contribuição, doutor Moisés, já está determinada a oitiva do delegado titular da Delegacia da Pessoa Desaparecida, né? Que é muito essa preocupação que foi trazida aqui, já era uma preocupação nossa, né? Deputada Zeidan e eu, que já estamos no segundo mandato, já vínhamos discutindo isso, em razão dos nossos mandatos, esse vínculo do desaparecimento com uma notícia posterior de morte de mulher, daí porque na estruturação das oitivas nós já colocamos. Mas, pegando carona nas importantes colocações feitas pelas parlamentares, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. Dizer se há um estudo pela DH, não é isso. Se nessa varredura que o senhor vai fazer nos registros anteriores, se seria possível que essa varredura identificasse, considerando que hoje a Polícia Civil é toda informatizada, nós vamos fazer esse pedido específico aí para divisão de tecnologia da DGTIT da Polícia Civil, mas se há indicativo de registros anteriores em outras delegacias ou até em delegacia de mulher, né? Então, a pergunta é basicamente isso. Quando o senhor abre o RO da mulher vítima de feminicídio, se o senhor poderia, nessa varredura que vai proceder, verificar se essa mulher já foi já foi vítima de fato anterior, registrado, que de fato anterior com certeza ela foi, mas pode não ter sido de um fato registrado. Doutor Moisés, para as suas considerações. Vamos lá. Então, primeiro, as perguntas da doutora Marta Rocha. Com relação aos registros de ocorrência feitos em outras delegacias, isso ocorre porque a competência de homicídios sim exclusiva da DH, né? Mas, em algumas ocasiões, há primeiro uma tentativa de homicídio, né? E a vítima, ainda com vida, é levada para o hospital e pode ser que venha a óbito alguns dias depois. Nesse caso, os registros são feitos nas delegacias distritais. E quando a vítima morre, esse registro ele é aditado para o homicídio, mas continua na delegacia distrital. Por que não vem para a delegacia de homicídios? Porque já não há mais a necessidade de você fazer aquela perícia de local, que o GEL que não vai atuar, né, o GEL que da Delegacia de Homicídios, que é o Grupo Especial de Local de Crime, ele não vai ao local atuar, e a Delegacia Distrital já realizou aquelas diligências iniciais, então esses registros ficam nas delegacias distritais, onde se iniciaram. Ou alguma outra ocasião diferente, como a senhora mesmo falou, era uma lesão corporal que foi registrada na Delegacia Distrital,
e evoluiu para um feminicídio e continua na delegacia distritais. Os feminicídios, quando ocorrem e a delegacia de homicídios é acionada nas primeiras horas, no primeiro momento, esses sim são feitos pela delegacia de homicídios. O grupo especial de local de crime, já também entrando na pergunta relativa ao protocolo, ele tem sim expertise para atuar nesse caso de feminicídio. A pergunta foi até oportuna. Na semana passada, todos os delegados das delegacias de homicídios, tanto os assistentes titulares e os adjuntos, né, que são os do Grupo Especial de Local de Crime, passaram por um curso de aperfeiçoamento de local de crime. A Polícia Civil está criando um protocolo oficial, já havia um protocolo, né, mas não estava escrito esse protocolo. O protocolo ele era passado por... Com licença, o senhor poderia especificar 3 elementos, em decorrência do tempo, 3 elementos específicos, bem objetivos, e, segundo a sua avaliação, em nível de hierarquia, os 3 principais elementos desse curso, mais importantes, por exemplo, pelos quais eles passaram? Sim, eu passei também pelo curso. O principal é efetivamente o local de crime, né? Como chegar ao local de crime e montar um local de crime, né? São muitos detalhes que têm que ser atentados. Aonde você vai colocar a viatura, como abordar as pessoas, testemunhas que estão próximas ao local, não chegar ao local afastando populares, porque muitas vezes aqueles populares são as pessoas que vão estar trazendo as informações para a gente, né? Vão ser as testemunhas do crime, então tem que chegar de uma forma respeitosa. Então tudo isso foi passado. A questão da perícia, que é muito importante, então foi um ponto muito batido no curso, né? As possibilidades de investigação, que no crime de feminicídio é muito importante, a questão pericial, né? Preservar o local. Então, aproveitando que o coronel também está aqui, ao projeto de estreitar a relação com a Polícia Militar na preservação do crime, levar esse curso à Polícia Militar para orientar os policiais na preservação do local de crime, porque se o local for contaminado, a gente tem hoje uma realidade de que muitas vezes o material genético, não só nos casos de feminicídio, mas qualquer outro local de crime, material genético é coletado, e quando vai ser feito o exame laboratorial do sangue ou de qualquer outro elemento, né, que a gente possa, o cabelo, que possa nos trazer o material genético, aquele material, o laudo dá como contaminado, porque teve alguma modificação no local. Às vezes nem foi uma questão de falha dos policiais que estavam envolvidos, mas a questão de, às vezes, o tempo, demorou-se, a questão climática, tudo isso interfere no resultado. Então, a questão pericial, a questão do trato com as testemunhas foi abordada no curso, a questão do local de crime, de preservação, todas essas questões foram estabelecidas nesse protocolo. Então, o grupo de local de crimes, ele tem expertise, eles atuam 24 horas na questão dos locais de crimes de várias espécies, e eles vão se aperfeiçoando a cada dia em que há um local de crime. Eles chegam, somente quando a vítima é mulher, já chegam ao local com a ideia de que o feminicídio é a primeira opção quando a vítima é mulher. Isso aí a gente já faz parte do protocolo. A vítima é mulher, a gente já parte para o local com a ideia de que a primeira opção possa ser um feminicídio, e quais circunstâncias vão nos trazendo os elementos para que a gente elimine as condições de feminicídio, latrocínio, suicídio. Então, todas as circunstâncias que envolvem a vida da mulher, o estudo, todo o histórico da mulher, a rotina da mulher, tudo isso é analisado, é detalhado, para que, e do seu companheiro também, fazemos todo o tipo de checagem com relação ao dia a dia de cada um, tanto do suposto autor como da vítima, confronto de diversas informações de inteligência, que eu não posso estar abrindo aqui, certo? Mas, então, temos sim protocolos, e esses protocolos vão ser oficializados, inclusive publicados em boletim da Polícia
em breve, né, já estão na fase final. Esse curso foi justamente para isso, para que todos tivessem ciência desse protocolo, que vai ser oficializado. É um protocolo muito bem elaborado, que levou anos, acho que estão há 4 anos trabalhando nesse protocolo, diversos delegados envolvidos que atuam na Delegacia de Homicídios há muito tempo. Então, há sim o protocolo. E, mais especificamente, a questão do suicídio e latrocínio, nós temos sim um olhar muito atento a isso, né? Como eu falei, para a gente tire essas dúvidas e não sermos enganados por qualquer primeira impressão. Então, é muito fácil uma pessoa tentar simular ali um local de latrocínio, como a doutora trouxe um exemplo, ou um suicídio. Mas a polícia, com as técnicas que tem hoje, com as ferramentas que tem hoje, que ainda são poucas e escassas para a demanda que tem e para a evolução que a gente está vivendo hoje, né? Os criminosos estão se aperfeiçoando cada vez mais, mas ainda assim, a gente, no que tange ao feminicídio, temos expertise suficiente para não sermos enganados por qualquer primeira impressão, certo? Nesse primeiro mês, eu não peguei ainda nenhum caso ainda de suicídio que tenha sido registrado como suicídio e mais à frente vamos ver que foi um feminicídio, mas de latrocínio sim, não ocorreu nesse mês que eu estou lá, mas já chegou um relatório à minha mão em que foi inicialmente as primeiras impressões eram de latrocínio, mas que mais à frente foi aditado o registro para feminicídio. É mais comum que ocorra esse tipo de simulação para o latrocínio do que para o próprio suicídio. Respondendo a outra pergunta, com relação à estratégia de trabalho, há sim, dentro dessa ideia da criação do núcleo, uma estratégia de estreitamento com as delegacias distritais, as delegacias, as DEANs, e com os outros órgãos externos de proteção à mulher. Esse estreitamento vai ter, vamos buscar ter reuniões, palestras, cursos que sejam passados, principalmente da DH para essas delegacias, no que tange a expertise do crime de feminicídio, e no ajuste a esta questão da elaboração do registro de ocorrência, para que nós tenhamos um número fiel, né, de feminicídios que vem ocorrendo. Então, inicialmente, é comum, sim, que o registro não seja feito como feminicídio. É comum. Mas, durante o andamento das investigações, ao percebermos que é um feminicídio aquele crime, o policial tem que aditar aquele registro e dar aquela tipificação. Por mais que o criminoso venha a ser indiciado no feminicídio e condenado pelo feminicídio, se o registro não tiver com a capitulação do feminicídio, tiver como homicídio, nós não vamos ter um número real, entendeu? Por mais que, no final das contas, ele seja, assim, condenado por feminicídio, se no registro não constar a tipificação, nós não vamos ter o número real, e isso é prejudicial para o trabalho de prevenção. Então, nosso trabalho do núcleo vai visar esse estreitamento com essa ideia. Com relação ao desaparecimento, inclusive na semana retrasada, eu estive aqui também no Palácio, numa reunião, numa audiência pública que visou o trabalho de desaparecimentos, né? Não só com relação à vítima mulher, mas todo tipo de desaparecimento forçado, né? Onde a pessoa é retirada do seu ambiente familiar de forma forçada e realmente desaparece. Mas respondendo à questão da vítima mulher, nós temos sim um número alto de meninas que desaparecem. Como não era o objetivo, eu não trouxe esses números, mas na maioria desses casos, né, eu estou falando assim, sem ter os números, mas na maioria dos casos, essas meninas elas aparecem, são encontradas, né, são aquelas questões de briga com parentes ou são induzidas por namorados, às vezes também menores, adolescentes, às vezes maiores de idade, e são levadas tiradas do domicílio do convívio com suas famílias, mas que depois retornam. Então, na grande maioria dos casos, sim,
ao retorno para o lar. Mas nas questões em que não há o retorno, esse registro de desaparecimento ele é aditado para homicídio ou feminicídio, a depender do caso concreto, né, das circunstâncias, e são investigados. Na Delegacia de Homicídio da Baixada, há sim um núcleo de trabalho com desaparecimentos, há também um núcleo voltado para isso, e há um projeto da Polícia Civil para que em breve seja criada a Delegacia de Desaparecimentos da Baixada, assim como há na capital, que seria o ideal, né, para até desafogar a Delegacia de Homicídios, já que é enorme, é muito grande o número de registros desaparecidos na Baixada. É bem grande, e esses registros deles são feitos nas delegacias distritais e encaminhados para a Delegacia de Homicídios da Baixada. Então, muitas vezes a gente recebe esses registros, uma demanda muito grande, e temos que estar dia a dia analisando esses registros que chegam das delegacias de homicídio, das delegacias distritais, para que a gente não perca uma situação emergencial que evolua para um homicídio ou feminicídio e ainda dê tempo, muitas vezes, de recuperar aquele desaparecido. Acho que eu respondi todas as perguntas aqui, se tiver mais alguma. Nós vamos fazer por escrito, tá? Pedindo ao senhor as informações sobre os desaparecimentos que já existem hoje, né? Realmente não que foi pedido, e pedindo também que nessa sua varredura o senhor faça a indicação, por favor, se existe registro pretéritos, tá? Indago ao deputado Chicão Bugancho, que já se encontra, se deseja fazer alguma indagação. Bom dia a todas, bom dia a todos também. Senhora presidente, só me desculpar pelo atraso, que eu estava em um compromisso anterior que demorou um pouquinho mais, então não vou interromper a dinâmica aqui não, que imagino que já estejamos avançados, mas na medida que for desenrolando, eu me manifesto. Obrigado. Tá. Presidente, Deputada Zeidan. Para completar a sua fala, se pudesse, no relatório que for apresentar, eu estou com uma atenção aí nessa questão de desaparecimentos, que foi aqui enfatizado pela doutora Adriana, que é o destino do turismo sexual. Então, gostaria de saber se há indícios nessas investigações, se há algum número de casos que não aparecem, ou se aparecem, se retornam, se conseguem, e se há alguma relação aí com a Polícia Federal, se isso, como é que é esse doutora, sendo bem sincero, como eu estou lá há um mês, eu ainda não tive informação de nenhum crime nesse sentido, nesse um mês que eu estou lá. Vou até pesquisar e já respondo esse questionamento junto com as demais informações. Tá? Eu não tive ainda informação desse tipo de ocorridos. Acho que em algum período meu na Baixada, em alguma delegacia, eu lembro que teve algum ocorrido desse, uns 2 ou 3 anos atrás, de turismo sexual na Baixada, mas nesse período que eu estou lá, eu ainda não tive contato com essa informação, então não vou poder estar respondendo agora. Tá? Mas eu faço esse levantamento, me comprometo a fazer esse levantamento também, e respondo esse questionamento. Essa pergunta, deputada, é porque eu soube, leigamente, não tem nada oficial, de que existem grupos que frequentam as cidades de maneira itinerante, isso ocorre pelo Brasil, não é só no estado do Rio, em que eles fazem cursos de modelo, geralmente em comunidades pobres, para resgatar meninas, né, dando aquele sonho de virar uma modelo internacional, enfim. E eu gostaria de saber se isso existe, se é real, se puder ter. Antes de indagar a deputada Mônica Francisco, deseja mais alguma pergunta? Eu quero registrar aqui a presença da doutora Tainá Bastos, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Sujeitos, Sociedade e Estado, da UF. Registrar aqui a presença das doutoras Paula Neves e Patrícia Rivera, do Núcleo de Estudos de Gênero e Desigualdades Sociais, da UERJ, que trabalham com pesquisa internacional sobre campanhas e ações relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, agradecendo aqui a presença de todos. Deputada Mônica Francisco, deseja mais alguma indagação? Por hora não, tá? Por hora não. Então, eu queria franquear a palavra ao doutor Moisés Santana para as suas considerações finais, deixá-lo à vontade para se retirar, porque eu sei o quanto é
trabalhoso a sua atividade à frente de uma delegacia tão importante, agradecendo aqui a sua presença e a importante contribuição que o senhor trouxe, representando muitíssimo bem a Polícia Civil, que agora, no dia 10 de maio, vai completar 211 anos de existência. Doutor Moisés Santana. Eu gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho da Delegacia de Homicídios e da nossa vontade e comprometimento com a questão do feminicídio, né? Então, a criação do núcleo é uma prova disso. Então, conto também com o trabalho dos senhores, né? Que eu sei que é um trabalho forte, voltado para a questão do feminicídio e no trabalho, a elaboração de questões de políticas públicas, o trabalho dos senhores é muito mais efetivo do que o nosso, né? A gente está na ponta da linha e a gente traz ideias para que os senhores discutam, né? E tomem as medidas para que nós, no final, possamos ter ali melhores condições de trabalho e possamos estar cada vez produzindo mais nessa questão. Me coloco à disposição de todos na Delegacia de Homicídios para qualquer questionamento, qualquer ajuda que possamos dar. Convido a todos também, aproveito a oportunidade para convidar a todos para a inauguração da nova sede da Delegacia de Homicídios da Baixada, que será realizada no dia 15, próxima quarta-feira. Acabamos de receber um prédio novo, 4 andares, com uma estrutura muito boa, salas amplas, com melhores condições para os policiais trabalharem. Recebemos também 14 novas viaturas. Então, estamos com uma estrutura material muito boa e esperamos agora a realização do próximo concurso da polícia, que será realizado ainda esse ano, para que a gente sane ali a questão pessoal, que também nos atinge, né, o efetivo. E me coloco à disposição, como eu falei, de todos, e agradeço o convite. Um bom dia a todos de trabalho. Deixa eu só terminar e fazer 2 ponderações. Primeiro, acho que essa CPI deveria estar presente na inauguração dessa delegacia. Eu acho que esse gesto do doutor Moisés Santana, no sentido de ter esse olhar com o feminicídio, acho que tem total relevância e seria uma maneira dessa CPI não prestigiar o doutor Moisés, não é isso, mas prestigiar as iniciativas que são construídas para o enfrentamento do feminicídio. Então, acho que... Tenho total acordo, Marta. Acho que a gente poderia tentar repensar a data, que é quinta-feira, próxima quarta-feira, repensar uma nova data para a oitiva e conversarmos aqui da possibilidade de estarmos presentes lá na inauguração, né, apoiando aí as boas práticas e as boas iniciativas. E me permitir, doutor Moisés, de sugerir ao senhor que faça um contato com a Academia de Polícia. Acho que será muito pertinente, com essa nova turma que chega, né, a gente ter aí no currículo, isso vai ser com certeza uma indicação aqui da CPI, porque já foi tratado sobre isso, mas, de repente, passar um dia com a DH, né? Com a sua DH, sim, né? Sim. Acompanhar um local de homicídio. O local de homicídio feito pela DH é totalmente diferente, porque sai a equipe dos inspetores, do delegado, mas também sai o perito legista, o perito criminal e o papiloscopista, né? Essa abordagem é diferenciada, então, quem sabe, estabelecer aí um estágio de um plantão, né? Um plantão de 24 horas ao Seria lado muito da DH. interessante. Os que forem para fazer estágio na Baixada Fluminense, né? Diminuir um dia do estágio na delegacia e passar um dia com a DH. E assim repetir nos outros, acho que será bem interessante. Então, muitíssimo obrigada, tá, por o senhor estar conosco e fique à vontade, que eu sei que seus afazeres são muitos. Eu quero, então, iniciar e agradecer aqui a presença. Eu vou pedir para o doutor Moisés vir aqui para nós tirarmos uma foto com ele. O Coronel Rocha vai ser gentil, vai aguardar um minutinho. Convidar o outro policial também, que está conosco aqui. Isso, demais. Por favor, venha para cá também. Fique aqui, doutor Moisés.
Bom, retornando, eu quero agradecer a presença do excelentíssimo senhor Coronel Márcio Oliveira Rocha, comandante do Secopom, fazer uma referência especial ao Coronel Rocha, que já foi nosso comandante, eu digo nosso, né? Eu já fui sua circunscricionada, dizer que o nosso bairro, né? Já dizer que o nosso bairro ficou muito feliz, o bairro da Tijuca, com a sua presença lá, né? E dizer, Coronel Rocha, que a presença aqui da Polícia Militar é de extrema importância, porque nós temos absoluta convicção, nós temos absoluta... Eu queria pedir só um minutinho, por favor, senhora, que está... Obrigada, sim. Nós temos absoluta convicção da importância da Polícia Militar. Quando nós nos debruçamos pelos dados da Polícia Militar, nós verificamos que quase 50% das chamadas do 190 não se referem necessariamente a uma atividade de uma questão criminosa, né? A gente vê que o 190 é um número que a população liga para tratar de todos os assuntos, até daqueles que não se referem a questão de, necessariamente, a prática de um delito. E aí eu quero resgatar uma experiência que eu tive na 12ª DP, quando eu fui titular em Copacabana, que eu recebi um telefonema da, então, comandante da UPP dos Tabajaras, né? E era comandante, pode ser Valéria? Seria Valéria? Não era a Coronel Priscila, com certeza. Aonde, senhora? Na UPP do Tabajara, logo no início da UPP do Tabajara. Daqui a pouco eu confirmo o nome da nossa oficial. E ela me pediu para ir até a UPP do Tabajara, e eu pedi também para estar comigo a delegada titular da DEAN Centro, que atendia Copacabana, exatamente para falar sobre violência contra a mulher. Porque com a chegada das UPPs, aumentou o número de registros de violência contra a mulher. Isso não quer dizer que, a partir da UPP, os homens passaram a bater nas mulheres. Claro que não. O que essa polícia de proximidade e também a não vitimização pela segunda vez, né, da mulher, que era impedida de fazer o registro, sem dúvida nenhuma, contribuiu para esse aumento dos registros. E dizia lá a nossa coronel que ela queria, naquela ocasião a major, que ela queria, na verdade, que os policiais militares soubessem o que fazer diante da violência contra a mulher. E eu quero lhe fazer, aí abrindo para o senhor fazer suas considerações iniciais, mas queria já deixar duas indagações. No primeiro momento, né, se a Polícia Militar desenvolve algum tipo de treinamento com os seus policiais, que é o que representam o primeiro atendimento, para que haja uma sensibilidade da questão da violência contra a mulher, sob a perspectiva que o feminicídio ele é sempre o ponto final de uma cadeia causal que pode não ter se iniciado necessariamente com o resultado morte. Essa é a primeira questão. A segunda questão é para dizer o seguinte: na CPI da violência contra a mulher, que aconteceu em 2015, nós tivemos aqui a possibilidade de ouvir a representação da Polícia Militar, e havia um estudo para implantação da Patrulha Maria da Penha na região da Zona Oeste, né, que era, da capital, a área de maior incidência de violência contra a mulher. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de receber aqui o batalhão que atende ao município de Três Rios, né? E a gente percebeu que tem lá um projeto muito interessante, os vigilantes da vida, que fazem um acompanhamento, sobretudo, às mulheres que sofrem medidas protetivas. Pelos dados estatísticos trazidos, a intervenção desses policiais tem permitido que não haja reincidência, mas eu queria entender se no planejamento da Polícia Militar, né, há um cuidado especial no treinamento e aperfeiçoamento dos policiais
na questão da violência contra a mulher e se há esse olhar de criar também, né, novas estratégias de enfrentamento dessa questão. E, por último, trazer aqui uma experiência que eu vivi como chefe da Polícia Civil, de nós... a primeira delegacia de homicídio foi criada pelo delegado Alan Turnovski, enquanto chefe da Polícia Civil. E depois, na minha gestão, foi criada a Delegacia de Homicídios de Niterói e da Baixada Fluminense. Niterói atendendo Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Mas os nossos dados mostravam que havia 2 regiões que mereciam preocupação na questão do homicídio. Não estou falando aqui necessariamente de feminicídio. O primeiro era a região que atingia ali Campos e Macaé, e o segundo, para surpresa nossa, a região de Cabo Frio. E aí a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, fez aquilo que foi dito aqui pelo delegado Moisés Santana. Fez um encontro, realizou também na Baixada Fluminense, entre os delegados de polícia e os oficiais e praças da Polícia Militar, delegados e inspetores, para que a gente pudesse trabalhar especificamente o local de crime, né? E o senhor sabe, pela sua experiência, como eu sei, que a questão da preservação do local é fundamental no esclarecimento. Então, dizendo mais uma vez que é uma alegria revê-lo, né? Dizendo, né, não vou dizer que o nosso bairro sente sua falta, que a Coronel Priscila é muito querida, mas dizer que o nosso bairro ele tem muito apreço. Tá? O senhor tem 30 minutos para as suas considerações iniciais. Eu quero inicialmente dar bom dia a todos. Sou o coronel Márcio Rocha, chefe do Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, Maré Zero, desde agosto do ano passado, de 2018, quando assumi a função. Cumprimentar inicialmente a mesa, né, na pessoa da presidente estimada deputada Marta Rocha, e também nas pessoas das deputadas Zeidan Lula, né, que também esteve sob os nossos cuidados de uma forma ou de outra, quando estive à frente do comando do 12º Batalhão, né, na região de Maricá. Também a deputada Mônica Francisco, vice-presidente, e o deputado Chicão Bulhões, não sei se há alguma outra autoridade do Legislativo que tenha chegado depois, e, enfim, cumprimentar todas as autoridades, todos os presentes, todos os presentes interessados nessa tão importante questão que nós temos o prazer, né, a Polícia Militar, eu hoje, que designado pelo nosso secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo, que fui para representar, na condição considerando a minha função, a Polícia Militar nessa reunião. Então, é com muita satisfação que venho aqui me engajar nessa luta, né? Realmente o momento é importante para essa discussão. Lembrando que no próximo dia 30 de abril, né, passado, nós tivemos aí comemorando o Dia Nacional da Mulher, né? Então estamos entrando no mês de maio, né? É um mês importante para as mulheres também, né? Então o momento é bastante oportuno para discutirmos essa questão que é realmente multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Eu queria destacar que, em termos de dados abertos, né, eu queria informar a todos presentes que, em termos de dados abertos,
o nosso Instituto de Segurança Pública, ele oferece bastantes dados, bastantes informações relativas a essas questões afetas em sua página, né, na internet, dados abertos a todos, sobre essa problemática relativa ao feminicídio, à violência doméstica e contra a mulher, através, em especial, de um estudo, um documento denominado Dossiê Mulher, que está na sua 14ª edição, no ano de 2019. Então, todo esse material, todas essas informações estão à disposição da população, com números, estatísticas, tudo isso, da segurança pública. Dizer que importa destacar que nós estamos passando por um processo de transformação importante em termos organizacionais, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nesse governo que se inicia nesse ano, foi alçada a condição de Secretaria de Estado, né? Mais uma vez na história do nosso Estado, Secretaria de Estado da Polícia Militar, o que gera necessariamente várias inovações, né, que temos que adotar em termos organizacionais, porque isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa autonomia em termos da gestão administrativa e operacional da nossa atividade em específico, né, que é a Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem, gestão de infraestrutura, gestão logística, gestão operacional, gestão financeira, né? Então, isso nos dá, inicialmente, um certo conforto, né? Isso é positivo, porque podemos exatamente tratar os nossos projetos, aquilo que nós pensamos, o que é melhor para a organização, sempre visando a segurança da população de uma forma mais direta, né? Então, isso para nós é um efeito positivo dessa mudança. Por outro lado, essa transformação mexe muito com as nossas estruturas, né? E nós estamos em fase de organização, né? Essa nova responsabilidade que nos foi delegada, e para nós é muito orgulho voltarmos a essa condição de estarmos na condição de Secretaria de Estado de Polícia Militar, porque podemos exatamente estarmos mais próximos do governo, né, diretamente, para tratarmos de políticas, do desenvolvimento de políticas públicas, né, em especial da política de segurança pública no Estado e, por que não dizer, da Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem, que é o nosso papel. Por que eu destaco isso? Porque é muito cabível aqui nesse fórum, hoje, em face da discussão que viemos tratar, do assunto que viemos correr, né? Segurança pública não é um problema só da polícia, né? É um problema de toda uma estrutura, né? Um problema estrutural, né? Multidisciplinar, né? Que envolve todas as esferas de governo, né? E que estamos de mãos dadas para podermos levar uma melhor condição de cidadania para a população. E a polícia faz parte desse contexto e imaginamos que nós pensamos, e é sabido, não é, que estamos vivendo uma crise muito grave no nosso Estado, né, uma crise grave econômica, social, política, que isso tem, nos últimos anos,
afetado frontal e negativamente as questões relativas à violência e à criminalidade, né? Porque justamente a Polícia Militar é aquela instância onde vão desaguar todas as mazelas sociais que nós vamos ter que cuidar em face de todas essas carências, todas essas crises pelas quais o Estado passa, né? Por que não dizer o Estado brasileiro, em especial, no nosso caso, o Estado do Rio de Janeiro, né? Nós, só para contextualizar, né, dizer que o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, a nossa atividade finalística é o despacho de ocorrências de 190, né, ao Centro de Atendimento de Emergência, que hoje está localizado no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle, no 2º andar, ali na Praça 11, de onde funciona um dos braços do Centro Integrado de Comando e Controle, é o CIODES, Centro Integrado de Operações de Defesa Social, onde estão integrados dentro de um mesmo andar, em termos de atendimento para a população, o atendimento de emergência de 190, 192 e 193, em especial. E, é claro, digo especial porque outros órgãos também concorrem conosco, ali, ombreiam conosco, no sentido de podermos, como a própria denominação da nossa infraestrutura determina, Centro Integrado de Comando e Controle, juntos, vários órgãos da polícia e de interesse da segurança pública estão ali juntos, integrados, no sentido de podermos dar uma melhor e mais pronta resposta para os anseios da população. Nós despachamos ali ocorrências de emergência para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, podemos dizer, né? O serviço de rádio patrulha, né? Trabalhamos com 28, nesse sentido, trabalhamos com 28 unidades operacionais e especializadas, como, por exemplo, o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais, que cuida da Avenida Brasil e da linha vermelha, muito importante, né, no contexto da segurança pública. Como a senhora destacou, a deputada Marta Rocha destacou, a violência contra a mulher, a violência doméstica está entre os 3 indicadores, né, está entre, em termos quantitativos, entre os 3 códigos de ocorrência que nós mais atendemos, né, em termos do serviço de 190, então, daí vai uma importância, porque daí advém uma alta demanda, né, de emprego da Polícia Militar. Então, quais seriam os outros em nível de hierarquia? São os 3? Podemos dizer que os 3 aí giram em torno de violência doméstica, já falei, perturbação do trabalho, o sossego, e disparo de alarme. Esses são os 3 códigos de ocorrência que é a Polícia Militar mais demandada no estado do Rio de Janeiro, né? Então, veja que, em termos de violência, destaca-se aí a violência contra a mulher, né? Perturbação do sossego, disparo de alarme, a gente meio que foge um pouco do aspecto violência e criminalidade, né? Então, eu acho que é muito importante, realmente, essa nossa presença aqui para podermos participar dessa discussão. Quanto à questão do treinamento, né, nós temos
em especial, o treinamento hoje na polícia, das polícias no Brasil, né, estão muito calcadas na base de cursos da rede de ensino à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está disponível para todas as polícias no Brasil. É o caso da Polícia Militar, onde os policiais militares são exatamente estimulados a participarem de cursos de especialização online, então eles não precisam dispensar suas horas de trabalho, né, na atividade operacional para executar, para participar desses cursos de especialização. E um dos cursos que tem destaque nessa base Senasp da rede EAD são os cursos exatamente nessa área que nós temos buscado estimular para que a nossa tropa participe. São os cursos afetos a essa questão que mais nos demanda aqui, é a violência doméstica contra a mulher e, por que não dizer também, o feminicídio, que também é pauta dessa nossa reunião. Penso que precisamos desenvolver, aí eu vou falar especificamente naquilo que está ao nosso alcance lá no Secopom Maré Zero agora, e aí trago à baila novamente essa questão dessa reestruturação organizacional. Eu acho que uma questão muito importante foi, nesse contexto, a estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle ter passado nessa nova organização para a gestão da Polícia Militar, da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Então, por exemplo, o 90, que é um serviço terceirizado, né, mediante contrato, gerido anteriormente pela Secretaria de Segurança Pública, que foi extinta nesse governo, passa agora para a gestão da Polícia Militar. Então, eu penso que isso vai facilitar a integração, né? Justamente o quê? Do atendimento de 190 e o despacho de ocorrência propriamente dito. Então, nós vamos poder, mais ou melhor, conectar essas áreas do atendimento de ocorrência de 190 com o despacho propriamente dito, que é feito hoje por civis, né? Que mediante contrato terceirizado, e o despacho de ocorrência, que é feito por policiais militares. Estamos justamente nesse mês trabalhando focos de projetos para reestruturação de algumas áreas determinadas pelo comandante-geral, e uma delas, em específico, é a área a qual está sob a minha gestão, que é justamente o atendimento de 190 e o despacho de ocorrências de emergência. Então, nós temos aí uma entrega para fazer até o dia 30 aí desse mês, né, por ordem do nosso secretário de Estado de Polícia Militar, de um projeto de melhoria dessa área de organização, dessa área do atendimento de ocorrência de 190 e o despacho de ocorrência. Nós estamos trabalhando nisso agora, nesse mês. Eu acho que essa, pelo que me consta, é a 8ª reunião que pauta esse assunto aqui, né? Penso que, como hoje tivemos a oportunidade de termos aqui, ladeado aqui, ombreando, né? Aqui conosco o doutor Moisés, da Delegacia de Homicídio da Baixada, titular, muito importante nesse contexto, porque a Baixada Fluminense traz uma carga bastante grande em termos de ocorrências, em específico a área de policiamento do 20º Batalhão de Mesquita, onde nós temos o maior quantitativo de despacho de ocorrência para essa área, que cuida de vários municípios da Baixada, os principais municípios da Baixada, e lá estão concentrados a maior demanda em termos de atendimento de emergência no que se refere à violência contra a mulher e violência doméstica.
Então, eu acho que o desenvolvimento de um programa interno, independentemente do que está disponibilizado na rede EAD, de qualificação para os nossos atendentes e os nossos despachadores de ocorrência, é fundamental. E posso dizer que isso faz parte do nosso planejamento da chefia do Secopom, né, de proposta de planejamento da chefia do Secopom para a Secretaria de Estado da Polícia Militar para esse ano de 2019. Necessariamente, em especial agora que estamos passando por essa reestruturação. Quanto à questão da patrulha Maria da Penha, que foi discutido em 2015, como a senhora bem colocou, por ocasião da CPI da violência contra a mulher, infelizmente, podemos dizer que de lá para cá, esse projeto, efetivamente, ele não avançou, isso é fato, né? Há algumas, como também foi citado aqui já, algumas experiências embrionárias de cuidados específicos para essa demanda em algumas unidades operacionais, em especial no interior do Estado. Algumas unidades têm desenvolvido isso, mas de forma pontual, e eu entendo que, efetivamente, concordo, né, como já foi dito aqui, já foi destacado aqui de alguma forma, que isso precisa ser precisa fazer parte de uma estratégia da corporação, da Secretaria de Estado da Polícia Militar, para que nós possamos frontalmente atacarmos essa demanda que nos é tão forte, né, em termos de atendimento de emergência, enfim, demanda operacional, né? E é claro que, mediante a nossa integração, né, eu acho que a palavra-chave é integração, só a Polícia Militar não vai resolver, né? Então, por isso é que é importante estarmos aqui todos reunidos, todos unidos, no sentido de que possamos juntos reduzir essa incidência criminal. Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias, enfim, né, todos os órgãos do artigo 144 da Constituição Federal, os outros órgãos públicos de interesse da segurança pública, as outras secretarias, né, de Estado, ação social, acho que várias áreas, né, nós sabemos, e também a sociedade civil organizada, né. Eu acho que é preciso que, de alguma maneira, nós engajemos efetivamente a sociedade civil organizada no mais amplo sentido da palavra nessa luta. Eu acho que cada pessoa é importante, né? Cada pessoa é importante, e pessoa essa, pessoa física, né, ou pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. Enfim, é preciso que haja um grande movimento, né, que seja criado uma grande força-tarefa no nosso país, no nosso caso específico, no nosso Estado, para que nós possamos termos melhores resultados em termos desse problema, que tanto nos afeta. Preocupação com a preservação do local de crime, nós temos instrução normativa própria relativa a isso, é claro. Me comprometo a levar, né, a partir desta conversa de hoje, a Secretaria de Estado da Polícia Militar, ao nosso secretário, Coronel Rogério Figueiredo, uma proposta no sentido de que nós efetivemos um destaque para a instrução interna de toda a nossa tropa, da Polícia Militar, né, relativo a essas questões, aos protocolos de atendimento das ocorrências afetas ao feminicídio, à violência doméstica, à violência contra a mulher, aos protocolos operacionais já existentes relativos à preservação de local de crime também. Eu acho que isso é fundamental.
Uma preocupação que eu queria destacar aqui, eu sempre me bato muito com isso, porque nós vivenciamos isso no dia a dia, né? E aí eu acho que vem um engajamento social importante. Nós temos um determinado número de atendimento de ocorrências, de 190. Essas ocorrências são diárias, por exemplo, são passadas são filtradas ali, né, no sistema de 190 de atendimento. Aquelas que vão gerar uma ocorrência policial são passadas para a polícia, e muitas dessas ocorrências são canceladas, não são atendidas. É que ponto que eu quero chegar? O que tem me preocupado muito na condição de chefe do Secopom, da minha observação, da minha análise. Quando nós observamos os horários de maior incidência desse tipo de delito, ele se dá na parte da noite e madrugada. A partir o pico é muito forte, 10 horas da noite, 22 horas, avança até 0 hora, passando por 1 hora da manhã, e depois ele vai baixando. É basicamente por aí onde está mais concentrado a nossa demanda. Uma preocupação muito grande é com esse crime praticado nas chamadas áreas sensíveis, ou áreas críticas, ou áreas conflagradas, em especial nesses horários de maior pico dessas ocorrências. Então, há um número elevado de cancelamentos de atendimento de ocorrência nesses horários por conta dessa condição, dessa violência contra a mulher, ela ocorrer no interior de áreas sensíveis ou áreas críticas ou chamados territórios conflagrados. Isso é um ponto. Coronel, boa sua contribuição, mas eu queria entender, esse cancelamento ele é feito a partir de um pedido de quem acionou inicialmente o 190, ou esse cancelamento é feito a partir de uma análise de quem vai atender ao chamado? Esse cancelamento é feito a partir da análise de quem vai atender o chamado. Então, aí eu quero recomendar ao secretário da comissão que a gente faça um ofício ao secretário da Polícia Militar, né, e a gente vai construir isso com detalhes, para que informe, observando, vamos até observar os dados de 2017, 18 e 19, né, no que se refere à violência contra a mulher, qual o quantitativo de cancelamentos, e aí a indicação, se esse cancelamento é a partir da análise, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou partindo de uma premissa que o gestor da Polícia Militar fez uma análise de risco, não para ele, mas para a comunidade, né? Essa é a natureza dessa análise que a gente quer saber, se é uma análise de risco para a guarnição, mas me parece que o que nos diz o nosso comandante... Interesse social. Né? Interesse social, que colocaria em risco a própria comunidade. Então, a gente vai pedir não só o dado objetivo do cancelamento, mas as áreas em que ocorreram esse cancelamento, né? Até para a gente, de repente, enquanto CPI, desenvolver uma outra estratégia, né? Se a gente perceber... Vou dar apenas um número hipotético. Se a gente perceber que esse cancelamento está lá na área do 20º Batalhão, como disse aqui, talvez fosse interessante uma articulação com a prefeitura local para estabelecer uma rede de proteção a essa mulher para que ela tenha esse entendimento da violência e busque aí um atendimento antes de que a próxima ocorrência aconteça, né? E aí a gente vai tentar ver com a Polícia Civil se consegue fazer
uma checagem, não sei como vai ser isso, tem que consultar a Polícia Civil, para ver se o cancelamento, não é que o cancelamento resultou feminicídio, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que na ocorrência onde teve um cancelamento, se quais são os índices e se persistiu posteriormente um registro de lesão corporal ou até um chamado. O cancelamento se deu às 11 horas da noite, às 7 horas da manhã houve um chamado para deslocamento de uma equipe para verificação de local de morte. Marta, só a título claro. de contribuição nessa sua proposição, excelente proposição, nós temos nessas áreas de interesse especial, de especial interesse social, né, favelas, loteamentos, áreas mais ditas sensíveis, unidades de saúde, programas de família, Sim. das unidades básicas de saúde. Você, como presidenta da Comissão de Saúde, numa interface com a CPI, poderia, talvez, solicitar dessas unidades um possível atendimento, porque as equipes, elas têm também muita sensibilidade, têm uma proximidade, inclusive, com casos. Claro que guardadas todas as devidas proporções, respeitando aí os sigilos e a responsabilidade das unidades, mas eu acho que seria interessante que a gente fizesse nessas áreas, para refinar a nossa capacidade de fazer essa radiografia, um diálogo com as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, né? Os ACS, as médicas preceptoras, enfim, que a gente pudesse fazer essa interface. Eu acho que seria muito importante. A gente pode aguardar essa informação, ter esse retrato e em seguida proceder. Eu acho que seria muito importante. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, acho que é exatamente muito pertinente. Coronel Rocha, para as suas considerações. Exatamente. Eu corroboro com tudo o que foi complementado da parte de Vossa Excelência. E aí vem justamente aquele chamamento às outros órgãos de interesse para que possam também ombrear conosco para que possamos, mediante os dados que dispomos, investirmos, cada um dentro da sua especificidade, buscarmos resultados melhores. A proposta é excelente. Passa pela saúde, passa pela educação, né? Todos os mecanismos, né, que estão disponíveis, públicos, as estruturas públicas que estejam disponíveis nessas áreas, seria interessante que nós pudéssemos chamar para que pudesse participar mediante programas focados nessa questão. Né? Bom, eu não sei até onde eu avancei no tempo. Não, está perfeito. A gente vai abrir para as considerações dos seus deputados e, com certeza, o senhor trará outras importantes análises. Deputada Mônica Francisco. Pois não. Acho que as minhas perguntas, elas vão muito ao encontro do que, em parte, o senhor traz para nós, mas vou fazê-las para que o senhor qualifique ainda mais os dados já trazidos em alguns elementos das suas respostas, né? Bom, a primeira pergunta é se existe uma integração do 190 com outros serviços públicos de atendimento às mulheres, né? Em situação de violência. O senhor falou de algumas relações, mas da necessidade de ampliar essa interface, essa dinâmica. Se há essa relação com outros serviços públicos de atendimento às mulheres, no caso do acionamento do 190 para alguma ocorrência ou posterior de acolhimento, para onde as mulheres sejam encaminhadas no mesmo momento do atendimento ou posteriormente. Qual o procedimento, a segunda pergunta, dos policiais que ficam nesse atendimento? O senhor, em parte, começou a falar, mas seria para detalhar um pouco. Quais os procedimentos de formação desses policiais que ficam no atendimento? Se existe algum foco, né, nas questões de violência de gênero, doméstico e feminicídios? Acredito que sim, pela sua colocação sobre os mais recorrentes, né, aí pedidos enviados a 190. E a terceira e última pergunta é se a Polícia Militar possui alguma política voltada para lidar com os casos
de feminicídio, seja de violência doméstica, no interior da corporação, com seus agentes, muito na esteira do que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo, inclusive de não agregar em seus quadros elementos que já tenham, de alguma maneira, cometido algum tipo de violência doméstica. Então, de que maneira a corporação vem agindo ou pensa em agir, adotar protocolos e medidas mais severas para que elementos que venham cometendo ou tenham cometido violência contra a mulher, violência doméstica, não permaneçam nos seus quadros. Muito obrigada. Encerro aqui as minhas perguntas. Deputada Zeidan, nossa relatora. Completando novamente a pergunta da deputada Mônica, é exatamente isso. Qual é o protocolo, né? Ela fez um levantamento aí de instituições que trabalham com a questão do atendimento a essa mulher, vítima de violência, mas qual é esse protocolo, de fato? Eu não ouvi isso na sua fala, né, no atendimento aí do 90, e qual é essa abrangência também territorial no Estado? E a minha dúvida em relação a esse pico nas áreas, né, mais críticas, isso se dá só na área crítica ou isso é no Estado como um todo? Porque, no geral, é quando, nesse horário, né, noturno, quando o homem volta do seu trabalho, às vezes bêbado, muitas vezes, né, fora, né, do seu, como é que eu digo, da sua sanidade mental, ele chega em casa, encontra a mulher e aí vem uma sucessiva, onde começa a violência, seja ela física, seja ela psicológica. Então, isso é só em área crítica ou acontece no Estado? Como é que é esse número, no geral? E, em cima disso, como é feito esse protocolo noturno, né, fora dessas áreas sensíveis? Deputado Chicão Bulhões. Me sinto contemplado pelas perguntas das minhas colegas. Obrigado. Coronel Rocha. Deixa eu agregar só uma pergunta aqui da deputada Mônica Francisco, da deputada Zeidan. Dentro da estrutura da segurança pública, nós temos lá o Disque Denúncia. E o Disque Denúncia, ele tem um protocolo diferenciado ao atendimento da violência doméstica. Eu queria saber se o 190... como o Disque Denúncia é 24 horas e como o 190 é 24 horas, se há uma interlocução do tipo, o Disque Denúncia acaba de ter uma informação que uma mulher está sendo espancada e passa, e esse chamamento não chegou ao 190, mas se o Disque Denúncia passa, se há essa rede de integração. Tentar responder aqui as perguntas de uma forma mais objetiva possível. Integração do 90 com outros serviços, vamos dizer assim, de defesa da mulher, né? Perguntado pela deputada Mônica Francisco. Desculpa. Fiquei afastado do microfone. Em relação a essa questão da integração do 90 com outros serviços de defesa da mulher. Nós temos como protocolo, sempre que vamos atender ocorrências dessa natureza, violência doméstica familiar contra a mulher, ou feminicídio, o vade-mecum de ocorrências policiais militares. Esse é o nosso protocolo que baliza o nosso atendimento em termos de cada ação, né, que vai envolver a Polícia Militar e os outros órgãos de interesse que ela deverá, por exemplo, acionar, né, para que, através de 190, através do Centro de Controle Operacional, para o efetivo atendimento. Eu acho até que poderia passar para a comissão, né, esse protocolo de atendimento, uma cópia,
Tá? Perfeito. Para que possam ter exata noção do que hoje, de que forma hoje a Polícia Militar, em termos de protocolo, Esse atende. protocolo já está aí com o senhor. Está aqui. Tá, então eu agradeço, o senhor já está disponibilizando, e a Secretaria da Comissão para fazer a juntada desse protocolo com a indicação de entrega do protocolo durante a oitiva do Coronel Rocha. Ok. Agora, aprofundando, se puder fazer uma cópia e deixar aqui para mim, que isso pode me balizar para outras questões. Aprofundando essa questão dessa aproximação com outros serviços, né? Eu vou pedir ajuda aqui do Major Cleito. Cleito, é 180, né? Nós costumamos orientar também as pessoas que comunicam ao 90 o contato com o 80. Muito bom. Né, com o telefone 180, porque... Que é o Disque Mulher, que é um número exatamente, nacional, de abrangência nacional. Né? Então, sempre que há uma ocorrência dessa natureza, as pessoas são orientadas a fazer o contato com 80. Agora, sabemos que há outros entes, outros órgãos de interesse, que eu acho que eu gostaria até de poder fazer uma aproximação maior, né? Eu acho que é necessário que a Polícia Militar faça uma aproximação maior para que nós possamos ter uma teia mais elástica aí em termos dessa proteção. Eu me coloco à disposição, né, para que nós possamos melhorar essa questão no que se refere à aproximação com outros serviços públicos de defesa da mulher dentro do nosso Estado. A formação do efetivo de atendimento, basicamente, nós temos em nossa grade curricular hoje no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, uma cadeira que trata de legislações especiais, né, em termos de atendimento de ocorrência, que o policial vai aprender ali os princípios básicos em termos do atendimento de ocorrência. Como já falei, a rede EAD da Senasp está à disposição, também faz parte do sistema de formação e de nosso compromisso de incrementar essa formação nos aspectos pertinentes às questões afetas à violência doméstica e contra a mulher e o feminicídio, que eu entendo que efetivamente precisamos desse incremento, né? Até levando em conta a sua importância. A política voltada para lidar com os casos de violência doméstica, feminicídios internamente, se a corporação tem a preocupação no que se refere ao ingresso, né? Eu acho que passou por aí, né? De pessoas que tenham praticado crime dessa natureza. Não só ingresso, mas também internamente, os cuidados de controle interno. Exato, claro. Exato. Quando dos concursos para ingresso na Polícia Militar, nós temos protocolos relativos à pesquisa social, né, do candidato, e certamente um candidato que tenha cometido um crime, uma violência, e isso haja um registro, esse candidato, ele invariavelmente ele pela pesquisa social, afastado aí da possibilidade do ingresso na corporação. Basicamente é isso. Então, é claro que isso vai abranger também crimes de violência contra a mulher, violência doméstica, que são feminicídio, né? E no que se refere ao controle interno, a Polícia Militar tem um trabalho diuturno, passa pela sua corregedoria interna, pelas suas delegacias de polícia
judiciária militar, regionais, pela própria autoridade de polícia judiciária militar, que é cada comandante do seu quartel, da sua organização policial militar, né, que nós costumamos dizer é o primeiro corregedor, né, o comandante é o primeiro corregedor, a primeira pessoa dentro da corporação que tem a obrigação de cuidar do controle interno, né. Então, e daí são instaurados processos apuratórios, procedimentos administrativos disciplinares, do tipo averiguação, sindicância, ou inquérito policiais militares, ou procedimentos administrativos disciplinares que vão apurar eventos dessa natureza, que nosso efetivo venha, porventura, se envolver e dar o devido trato a essas questões, podendo chegar até mesmo à exclusão a bem da disciplina, né? Sem falar nos aspectos paralelos atinentes aí à justiça criminal, né? Seja ela comum ou militar. Não sei se ficou pendente algum dos questionamentos da senhora. A deputada Zeidan falou do protocolo, acho que eu já esclareci. Abrangência do 190, né? O que está sob o nosso guarda-chuva ali no Secopom Maré Zero? Nós trabalhamos as regiões, né, vamos dizer assim, para facilitar a área da capital. Essas 28 unidades aí que eu citei estão na capital, estão na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, na Grande Niterói, até parte aí da região dos Lagos, porque também faz parte do nosso, que está dentro do 4º Comando de Policiamento Diário, que é o 25º Batalhão de Cabo Frio, né? Então, também está dentro aí do nosso controle operacional. Agora, quanto ao 25º Batalhão, cabe destacar, por questões de conectividade, ele ainda tem o mesmo trato das unidades do interior. Ele, em específico, quando a pessoa liga para o 90, a ocorrência não cai na central 90, ela vai cair na central de operações do próprio batalhão. Isso ocorre hoje com as unidades do interior, isso eu quero dizer nas unidades que estão vinculadas aos 5º, 6º e 7º Comando de Policiamento Diário. Então, sob a nossa égide ali, na Praça 11, estão essas regiões aí. Os cancelamentos, eles invariavelmente acontecem, que eles têm relação com as áreas críticas, com as áreas sensíveis. Nas áreas urbanizadas, eles dificilmente ocorrem. Normalmente a Polícia Militar atende. A parceria com o Disque Denúncia, ela está em vigor, doutora. Tá? E temos... Desculpa. Respira. E temos procurados treitais. Finalzinho faltou aqui. O gás. Eu quero indagar os senhores deputados, se desejam fazer mais alguma indagação. Queria só colocar em votação, antes de terminar, a solicitação da deputada Zeidan para uma audiência em conjunto com a CPI com a Comissão de Turismo, para tratar dessa questão já abordada aqui do turismo sexual. Como vota a deputada Mônica Francisco? Completamente de acordo.
Deputado Chicão Bulhões. De acordo, e parabenizando a deputada pela proposta, até por fazer parte também da comissão, um tema tão importante. Quero parabenizar também, Zeidan. Deputada Zeidan. Eu voto a favor e eu ia sugerir, presidente, que como teremos aqui a ouvitiva, né, dos responsáveis sobre pessoas desaparecidas, que nós façamos juntos. Sim, No mesmo perfeito. dia. Votando favoravelmente e também elogiando a iniciativa da deputada Zeidan, nossa relatora, atenta a esse perfil tão cruel que atinge as meninas e as adolescentes do nosso Estado. Agradecendo muitíssimo, Coronel Rocha, a sua presença, as suas colocações foram muito importantes para a construção do parecer dessa CPI e declaro encerrada a presente audiência e peço que o senhor nos permita tirar uma foto com o senhor.